antiga, eu já quero fazer uma coisa e fica tudo, né, lento, eu sempre uso esse esquema de dar uns 5 minutos, vou fazer um café, vou ver outra coisa. Tá, agora parece que tá normal aqui, pelo menos, né, consegui botar para gravar, começando a apresentar. E aí, desculpa pelos os contratempos aqui, mas tá aqui. Todo mundo tá visualizando aí, né? Sim. Tá, eu vou aumentar essa do plot, onde que a gente estava, mais ou menos. E aí, daqui a pouco eu mostro, Raquel, como fazer o que eu falei lá no Excel, tá? Se você não conseguiu, ou se ainda... Isso, eu acho que isso eu falei ontem na parte de tarde. Não sei se você já conseguiu ver o vídeo e tal, provavelmente não, né? Não deve ter dado tempo. Então, para qualquer figura aqui no PEST, eu tenho essas... Pode falar. Eu tenho, né, eu não vou nem fazer isso que vocês já entenderam, de mudar os eixos e tal. E aqui tem algumas outras, para essa figura não vai, por exemplo, se eu, né, não é o caso, tirar os valores. Se eu quiser colocar esse grid aqui, não vai ser muito de interesse, né? Tô querendo lembrar como, aonde que vai ter a opção de tirar essa caixinha aqui. Mas quando eu for fazendo as outras figuras, eu vou lembrando. Aqui eu selecionei, acabou que eu selecionei errado, né? Eu selecionei o log da asa. Então a figura está até diferente aí, ó, um pouco da de vocês, tá? Mas vamos supor que eu quero salvar essa figura. Eu mudei aqui alguma coisa, aumentei meus pontos, né? Deixei. Nossa, deixa eu travar de novo. Agora, quando eu vou na fonte aqui, ele não tá. Agora foi. Então eu quero colocar tipo Arial, aumentar aqui para 14, 16, né? Não sei. E aí eu quero salvar essa figura. Eu tenho essas opções aqui, PDF, SVG, TIFF, né, JPEG, PNG. Então eu escolho, por exemplo, se a figura já está, eu quero salvar como uma figura de imagem, né, já está tudo ok, eu posso usar TIFF ou TIFF, formato TIFF, e ele vai me dar essa questão da pasta onde que eu quero salvar, né, escolho o nome aqui para a figura e salvo ela. Então é relativamente simples, né? Esse formato SVG, dentre os formatos aqui do PEST, seria o formato que ele vai permitir eu trabalhar com essa figura em outro programa, tipo como um Photoshop, né? Que eu consiga desmembrar a figura, mexer nos eixos aqui, distanciar essa questão do que está escrito no eixo, das minhas informações. Então eu poderia melhorar, né, trabalhar nessa figura, então seria esse formato SVG, tá? Então eu vou fechar aqui. Agora eu acho que aconteceu, talvez pode ter sido até isso, quando eu importei, não sei se isso... Mas a cauda, abrir, eu coloquei direto nomes, né? Tem que selecionar aqui somente dados, separador tabulação, importar, agora tá ok. Aí antes de mudar de planilha para mostrar outras coisas aqui que são bem importantes e mostrar o negócio do Excel, deixa eu só selecionar aqui novamente os dados e mostrar onde que eu iria, né, para fazer uma regressão, né, desses dados. Se eu quero só pegar uma variável dessa e fazer aqui, poderia pedir o plot, tipo histograma, ele me dá o histograma dos dados, né? Ele permite que eu
brinque aqui no quanto que eu estou tendo de separação, né, de divisão entre esses conjuntos de dados em relação, então, a essa frequência. Eu posso pedir para ele plotar aqui essa... Né, na verdade, aqui ele está trazendo esses dados e o que era esperado de uma normalidade em relação aos dados, aquela linha, né, normal. E aqui ele pega né, essa densidade de kernel, traça nos dados. Seriam algumas formas que dá para eu visualizar os dados. Eu poderia pedir só um plot um box plot desse conjunto de dados sozinho. Tá? Então, tem assim várias formas de visualizar aquele conjunto de dados. Deixa eu lembrar. Os testes de normalidade aqui, ó. Nessa parte univariada, embaixo aqui, depois de correlação, né, tem uma correlação intraclasse aqui, tem esses testes de normalidade. Então ele faz uma série de testes e me dá os valores e tal. Ele dá o valor do teste, o valor do P, né? Eu posso tipo, brincar aqui se eu quiser aumentar o número de simulações, né, de Monte Carlo e tal, e pedir para ele recomputar. E ele vai gerar novos valores. Não sei se é o meu que está travando, ou se ele vai demorar um pouco para fazer isso. E bora para de fato fazer a análise aqui, né? Que até então eu selecionei novamente as duas colunas. E aqui, como eu tenho só valores numéricos, né, contínuos, ele vai identificar e vai fazer o teste. Daqui a pouco, quando eu abrir uma planilha que eu tenho grupos, a gente vai ver o quanto que muda essa lógica do PEST aqui. Em alguns casos, você não vai para lugar nenhum, porque você tem que informar para ele de que se trata esse tipo de variável. Nesse caso, não. Então, aqui, modelo linear, né, duas variáveis. Se eu clicar, ele já vai fazer para mim, vai relacionar, então, eu vou aumentar aqui, essas duas variáveis, né? Ele está me dando aqui o método que foi utilizado, eu poderia modificar aqui, né, usar alguns outros métodos. Aqui nessas abas de cima, então ele deu o plot na primeira aba, os valores estatísticos estão nessa segunda aba, né? Então, assim como o R lá, né, ele me dá os valores do R ao quadrado, se foi significativo a relação ali, o intercepto, tudo relacionado à regressão, né? Aqui eu posso usar esses valores do resíduo, e aqui ele já dá um plot dos resíduos, né? Então eu posso visualizar aqui se está tendo algum padrão, se não. E essa última aba não vai ser o caso, porque eu só estou com duas variáveis, mas ele permite, inclusive, você comparar regressões aqui, se você estivesse fazendo uma regressão múltipla, né, com várias variáveis. E assim, em relação às versões anteriores agora que eu vi que está meio escuro aqui, eu esqueci, a luz ali está apagada, daqui a pouco eu acendo. Em relação às versões anteriores do PEST, ele melhorou muito por causa dessas abas aqui, que tipo, já ajuda você a visualizar os pressupostos, fazer outros testes. Em alguns a gente vai ver que tipo, você pede o teste T, ele abre uma aba para o teste paramétrico, para você avaliar os pressupostos, e já faz o teste não paramétrico, porque se você observar que os dados, né, não são adequados para aquele teste, ele já tem a opção ali não paramétrico.
E aí eu vou só mostrar, pode falar, alguém falou alguma coisa, pode... Foi eu, Elma, Letícia. Tô achando o máximo, que é muito simples. É bem simples. E tô achando tão fácil que eu tô até confusa. Esses valores aí, então, já são os valores observados, não tem que fazer nenhuma transformação e eu já posso interpretar o negócio e tá tudo certo. Isso, nesse caso, né, tipo, deixa eu até fazer de novo aqui. Eu Eu já... também, eu também vi que eles dão a opção, ele dá a opção ali de transformar para log, e aí ele pergunta se é o eixo X ou o eixo Y. É Isso, isso mesmo? aqui Eu seria a entendi forma, errado. não, aqui seria a forma de você transformar os dois eixos em log. Então, o próprio PEST, assim como no R, é porque eu não cheguei a fazer ontem, mas quando você está lá, né, fazendo o comando para regressão, se você pedir o log das variáveis, já é algo que esses programas estatísticos já avaliam, né, sem você precisar transformar os dados. Então, meio que das possíveis transformações de dados, o log, além de ser mais utilizado, ele já é mais simples, assim, né? Você transformar os dados em log. Então, os programas já têm essa opção também, a maioria dos programas. Então, aqui eu estou usando os dados normais e ele já me dá uma opção de eu transformar os dados em log, né? E vejam que, né, comparando o log, a regressão até, né, melhorou assim, embora isso não vá influenciar no valor estatístico, mas talvez você avaliou lá os dados e viu que em relação à normalidade mesmo, né, não estava tão normal, talvez o log seja uma alternativa, tá? Então ele dá aqui algumas opções de... Isso aqui seria mostrar o nome que está lá dos seus pontos, né? Então, se você quer colocar uma coluna antes com as suas paisagens, seus locais, aí na hora de importar você deixa claro que você tem ali os nomes, você pode vir aqui no plot e mostrar, pedir para aparecer esses nomes, tá? E aí tem várias outras coisas, tipo algumas coisas relacionadas a um método aqui, tipo se eu colocar um método robusto, alguma coisa, pedir para ele vai considerar isso. Aí eu vou mostrar aqui logo as opções não lineares, que seria meio que fazer uma seleção de modelo bem rápida, comparando essa regressão linear com outras não lineares. Como é que a gente faz isso aqui, tá? E aí só mostrando, se eu mudei qualquer parâmetro desse aqui, tipo o método aqui, né, eu quero um outro método como esse. Aí ele vai... Tá vendo? Tem uma barrinha aqui que está sendo carregada, que ele tá... É o tempo que ele está levando para adicionar isso. No meu agora está um pouquinho lento, talvez no de vocês até pode ter ido mais rápido. Então ele mudou. Dependendo do que você muda aqui, visualmente não vai mudar nada, mas pode influenciar nesses valores estatísticos aqui depois. Tá? Então ele atribui tudo que você mexer aqui no método e tal. E aí eu vou mostrar que tipo você pode fazer um GLM e aí, em vez de considerar os dados normais, ele vai ter uma opção para você considerar Poisson já, e isso influencia muito na questão dos valores estatísticos aqui. E aqui a mesma coisa, eu tenho as funções gráficas, se eu quiser aumentar o tamanho dos meus pontos, todas aquelas mesmas opções aqui, mudar nos eixos, a fonte, né, dos dados, e aí eu salvaria da mesma forma essa figura aqui, né. Eu posso só, esse valor estatístico, se eu dar um copiar aqui e for no Word e colar, ele permite também eu colar esses valores aqui. Então, assim, é bem prático, e essa versão nova, ela atualizou muita coisa e ficou bem interessante, tá? Eu vou mostrar agora como... Então, a gente volta para cá para os dados, já estão selecionados, mas se você clicou fora e tal, é só selecionar os dois. Eu poderia vir aqui em modelo. Daqui a pouco eu vou onde seria o GLM aqui, que permite você mudar essa família de distribuição dos dados e tal, mas essa quarta linha aqui, ó,
não linear, né, considerar também as relações não lineares, se eu clicar nela, eu vou aumentar aqui. Ele está me dando algumas combinações, alguns tipos de distribuição aqui possíveis dos dados. Esses dados se ajustam bem numa distribuição linear, né? Então vocês vão observar que esse valor aqui, que é o critério de Akaik, né? A gente basicamente, quando faz seleção de modelo, está comparando diferentes modelos, a gente utiliza o modelo que tem um menor valor de Akaik, né? Que seria o mais parcimonioso ali, o mais adequado. Essa seleção aqui que ele está fazendo, nessa parte não linear e tal, ele compara essa distribuição linear com algumas outras já pré-estabelecidas não lineares. É por isso que eu falo, é uma forma simples de fazer, e talvez uma que você pensou, ela não esteja aqui, mas ele dá as principais, tá? Então, vejam que vai mudando esse valor aqui do Akaik, né, do critério. Se eu clicar nessa segunda, então o valor foi maior. Então, meio que isso eu estou, né, mostrando que essa distribuição aqui quadrática, não, a linear seria melhor do que ela ainda, porque esse valor é menor. E assim por diante, ele vai testando diferentes tipos de relações, né, não lineares dos dados, e vai me dando esse valor. E algumas delas, esse ajuste aqui vai mudando porque está relacionado com essa fórmula, né, que é considerado em cada um desses modelos aqui. Logístico e tal. Isso é interessante, principalmente quando você está avaliando alguma relação e aí você quer ver, de fato, a minha relação, será que o logístico é o modelo mais adequado, o exponencial é mais adequado? Então, você pode comparar com o linear, com alguns outros, tá? E aí, nesse caso, aí eu já não me interessa mais o P lá e o valor, né, do R ao quadrado e tal. O que me interessa aqui é esse critério para eu saber qual é o melhor modelo entre esses aqui. Então, a forma de fazer... Isso é meio que uma, não é nem a seleção, né? A comparação de modelos lineares e não lineares. Porque eu estou considerando só essas duas variáveis aqui. Tá? Aí deixa eu só ver. Na verdade, isso aqui vai ser na outra planilha dos dados. Mas vamos dizer que eu fui, né, esqueci de mostrar, eu fui aqui modelo. Modelos lineares, né, generalizados aqui. Então, aqui é o tipo de modelo, como eu falei lá, você tem um conjunto de dados que você já não espera que eles obedeçam aquela questão de normalidade e tal, e você quer considerar isso na sua análise, você tem essa alternativa de usar esses modelos e usar um outro tipo de distribuição dos dados. Seria o caso quando você tem dados de contagem, né? Aqui são dados mensurados, tamanho da asa, tamanho da cauda, mas eu tenho tipo, se eu tivesse a riqueza de espécies de um grupo, de acordo com a cobertura florestal, algo do tipo, eu poderia pedir para eu considerar aqui a distribuição de Poisson. Antes, eu vou só mostrar que o valor estatístico aqui é 1. Então, ele dá o valor do G, o valor aqui do P, que foi altamente significativo e tal. Se eu mudar aqui a distribuição, colocar, né, tipo Poisson, e aqui ele muda relativamente rápido e não vai mudar nada nessa figura agora, às vezes só muda bem levemente aqui, mas se eu voltar aqui e ver o valor estatístico, ó, já mudou completamente, porque ele está considerando agora essa distribuição de Poisson, tá? Que nem seria adequado aqui, porque são dados mensurados, né? Não são dados de contagem e tal. Alguém falou alguma coisa aí? Oi, Elmo, eu queria tirar uma dúvida, justamente por causa do que eu vou usar o GLM. E eu sei que a minha distribuição é binomial, porque eu estou trabalhando com dados de proporção. No R, a entrada é completamente diferente. A gente gera uma coluna para sucesso e para fracasso, sem calcular a proporção, e aí a gente dá o comando que ele faz a proporção.
como que é a forma de entrada da planilha no PEST para eu trabalhar com proporção, no meu caso aqui é proporção de visitação por macacos machos e macacos fêmeas, Então, em alguns tamanhos de frutos. eu acho que você tem, então, uma coluna que, por exemplo, estou imaginando, você vai ter as proporções, acho que nenhuma outra você vai ter distinguindo se é macho e fêmea, ou se é entrada e saída. Tipo, como é que ela está no R, assim? É o sexo, uma coluna com sexo, uma sexo. coluna com o tamanho do fruto e uma coluna que eu posso transformar, né? Lá está em número de visitas, né? Ou eu posso colocar em formato de proporção. Eu queria saber essa coluna de proporção de visitas que eu quero comparar entre machos e fêmeas. Se eu já jogo a proporção ou ele calcula essa proporção com o número de visitas. Eu acho que aqui nesse caso você já teria que jogar a proporção, os dados já meio que transformados em proporção. Porque eu não sei se assim como R você conseguiria pedir para ele considerar, entendeu? E fazer essa variável, vamos dizer. Aqui no PEST, basicamente, você tem que ter em cada coluna já variável que você vai considerar, a não ser nesses casos, quando é transformar em log, né, essas transformações até mais comuns, que aí você pode, até na planilha de dados, você pedir para fazer essa transformação e criar um novo dado transformado. Então, nesse caso seu, acho que você já teria que ter os valores de proporção em uma coluna e a outra coluna com sexo para você relacionar. Tá? Certo, eu já vou testar já. Testando. Então, aqui é uma forma bem fácil, né, de você considerar isso, e daqui a pouco eu vou mostrar lá, a gente vai abrir aquela outra planilha da Covid, e aí eu vou mostrar como que você mudando aqui a distribuição, já que você sabe que é dado de contagem, já influencia no teste, né, e você não precisa se preocupar com alguns daqueles pressupostos, porque você já sabe, está assumindo que seus dados têm essa distribuição, porque são dados de contagem, e o GLM ele é, né, flexível, ele não é que nem a nova e tal, e não precisa você ficar tão dependente desses pressupostos. Tá? Então, essa nova versão do PEST melhorou muito, assim. A gente vai fazer agora, eu vou mudar de planilha, só mostrar antes o negócio lá para a Raquel. E para fazer teste T, a nova, eu vou mostrar aqui o quanto que é fácil e ele já dá meio que os passo a passo, assim, de você avaliar as coisas, o teste não paramétrico, tá? Eu só ainda não gosto, esses gráficos de regressão, né, quando você tem duas variáveis contínuas, vocês viram ali que é de boa, né, do gráfico legal. Aí eu vou mostrar daqui a pouco quando eu tenho um gráfico de barra e de boxplot, algo do tipo, eu ainda não gosto um pouco das funções gráficas, mas em relação a fazer as análises por aqui, ele é bem completo assim também. Essas análises mais comuns, principalmente. Então eu vou... Aonde que está a minha planilha asa cauda? Então, eu vou abrir antes um Excel para importar essa planilha, que nem eu fiz ontem à tarde, está só mostrando, porque vai ver alguém está com essa dificuldade de abrir essas planilhas TXT num teste. Então, aqui né, qualquer planilha do Excel aberta, se eu colocar aqui arquivo, abrir, né, vou na pasta que está, no meu caso, essa pasta aqui, aula 6, e aí tem que lembrar disso, ele só está mostrando todos os arquivos Excel, aí você coloca sempre aqui todos os arquivos, aí ele vai mostrar o que está em TXT também. Então eu venho aqui, asa cauda, a planilha que eu quero abrir, e aqui já está na opção delimitado, de acordo com a tabulação, então é só eu botar concluir. Ele abriu aqui, o que pode acontecer? Aquele probleminha dos pontos, ele agora está passando para número, bora ver se eu colocar texto aqui embaixo, se ele vai aceitar. Ele está considerando tudo igual, então, nesse caso, como o meu Excel está configurado por vírgula,
eu deveria antes lá na planilha talvez fazer uma cópia ou passar ponto para vírgula e depois importar, né? Seria uma forma. Ou, claro, isso aqui fazer manualmente ninguém merece, mas eu sei que é tudo, tá em log aqui. Eu poderia mudar isso ou simplesmente pedir novamente o log, né? Então eu venho aqui, coloco vírgula, vou fazer rapidinho. Substituir ponto por vírgula. E agora eu poderia pedir o log novamente se eu quero ter isso na planilha, mas como eu mostrei lá, você vai usar o PERT e tal, ou até no R, você não quer fazer isso aqui, não tem problema, tá? O importante mesmo é você ter os dados originais aqui, aí só mostrando, isso está em TXT, você importou em TXT, mas você pode salvar aqui como Excel agora. Então, você salvar em uma das versões do Excel aqui. Eu sempre recomendo, porque eu uso esses programas, né, eu uso a mesma planilha às vezes no StatView, que é um pouco mais velho, no PEST. Eu recomendo sempre usar essa versão do Excel 97 até 2003. Então, eu tenho meio que até uma mania de salvar nessa versão. Eu vou só mostrar que está vírgula agora, bora ver se o PEST lá ele vai reconhecer a vírgula. Então vou abrir rapidinho aqui. E aqui, como é Excel, ele nem apareceu aquela aba de importação, porque ele já vai direto. Ele só pergunta o que tem, né, nas primeiras linhas ali. E quando eu boto importar, ele já transformou, inclusive, nossa, eu achei que ia ficar vírgula aqui, interessante. Ele transformou o que é vírgula em ponto, né? E já identificou aqui minhas variáveis. Inclusive, ele nem abriu aquelas outras abas, né? Não ficou aberto, só ficou essas duas. Então, da mesma forma, eu poderia trabalhar aqui. Tá certo? Conseguiu acompanhar, Raquel? Depois você tenta fazer isso, se você tiver com problema com aquela planilha. Você salva para Excel, importa pelo Excel, né? Aqui em abrir. Sempre lembrar e deixar todos os arquivos. Aí você acha a planilha que está em TXT. Aí depois de abrir ela aqui, você salva ela como Excel. Essa planilha mesmo, analisar um metro aqui, ó. Vou abrir ela. Vou só separar aqui. E só vir salvar, né? Onde você quer. E aí você escolhe aqui embaixo o formato. Tá? Então, bora abrir agora uma outra planilha no PET que a gente vai ter essas variáveis categóricas, né? Bora para... Tanto faz essa ou a do Covid, mas deixa eu só rapidinho só acender essa luz aqui. Tá? Pronto, eu tava no escuro aqui, estava me incomodando um pouco. Então, aqui no PEST, quando você termina de trabalhar com a planilha, você avaliou o que você quer, você pode simplesmente fechar ele, né? Não tem problema nenhum. Isso meio que não está vinculado à sua planilha de dados. E se você quer trabalhar com uma nova planilha, você pode só abrir aqui, que ele vai abrir essa nova e vai meio que descartar aquelas informações antigas ali, tá? Então, todo mundo está com essa... Eu enviei essa planilha Covid para todo mundo. Eu acho que sim, né? A gente pode testar ela ou até essa aqui, analisar um metro e tal. Deixa eu ver essa aqui. Tá. Eu abri essa planilha Covid-2, que eu espero que eu tenha enviado para vocês. Acho que sim, porque a gente, pelo menos, vocês vão enviar, né? Tá.
Então, aqui eu vou mostrar algo que é comum de acontecer no PEST, e por causa de uma coisa bem simples, só deixar aqui esses espaçamentos. As pessoas não conseguem, tipo, trabalhar no PEST ou usar ele, analisar o que seja, né? Eu tenho essa coluna com minhas variáveis, né? Minha variável mensurada aqui, dependente, né? Que é quantitativa, que é a contagem do número de pessoas com Covid. Então, o PEST vai entender essa variável, se você pedir aqui aquele mesmo esquema, né? De usar ela, verificar algumas coisas, fazer o teste de normalidade. Vejam que aqui, ó, quando dá, né, normal, dá significativo, ele, né, destaca aqui de uma cor diferente. Então, isso aí é bem interessante. E aí, nesse caso, né, que eu vou fazer um teste T, uma nova, lembrando, então, isso é muito importante, da questão de normalidade, se eu... E aí eu poderia fazer outros plots, verificar, mas o que vai acontecer com essa variável aqui, ó? Bora ver. Aqui eu tenho os grupos, né, nomes, todas essas três. Então, se eu pedir aqui, vou colocar até um plot qualquer, gráfico, ele reconhece isso como um valor inválido, né? Ele não está conseguindo entender que variável é essa. Da mesma forma, como eu fiz a regressão lá, fiz aquelas avaliações bivariadas, se eu só venho aqui, seleciono essas duas colunas e peço um plot, vai dar erro. Se eu venho aqui, onde que eu sei que seria o teste T, ó, teste T para duas amostras, vai dar erro. Eu, logo no começo, quando eu tentei usar o PEST, isso foi algo que me fez falar, nossa, esse programa é muito doido, o que eu tenho que fazer aqui? Aí depois, se você olhar no manual, você vai ver isso. Para esses tipos de variáveis que você tem grupos, né, tem as categorias, você tem que vir aqui em atributos de coluna e simplesmente informar para ele. Então eu fui aqui, ó, esse seria um atalho fácil, né? Ele tem essa opção de atributos de linhas e atributos de colunas. Então, se eu quero identificar a coluna, mudar alguma coisa, eu tenho que vir aqui. E aí eu posso informar para ele que aqui eu tenho um grupo. Tá? Aí eu clico de novo aqui, aparece esse Gzinho que ele está entendendo agora que aqui eu tenho grupos, né? Ou seja, que eu tenho uma variável que é categórica, eu tenho níveis diferentes, então cada nome desse norte representa um grupo, central representa outro grupo e sul representa outro grupo. Então agora, se eu pegar essa variável, né, clicar aqui junto com essa e pedir um plot, por exemplo, gráfico, ele vai me dar aqui algumas opções, ele está relacionando tudo. Então, essa só de pedir um plot não é uma boa, mas se eu peço aqui, opa, aqui teria que ser tudo numérico, box plot ou gráfico de barra, ele vai me dar um gráfico que seria a mesma forma que eu fiz lá nos outros programas, né? Onde ele está pegando a variável categórica aqui e está me dando, né, o número de pessoas Covid por ela. Então ele entendeu ali que são os grupos. Eu poderia ver outras opções aqui, ó, como boxplot, né? Esse jitterplot que é só os pontos, usar a média, né, e os intervalos. Aqui nesse quadradinho de baixo, ele está me dando um erro padrão. Eu posso selecionar o desvio, posso usar os dois se eu quiser, mas não fica, né, tão legal. Então, agora ele está reconhecendo aquela variável ali, que é como eu quero, né, que é uma variável categórica que tem 3 níveis, que são esses. Então, ele vai permitir eu fazer teste, fazer os gráficos, posso procurar outro tipo de plot aqui. Esse seria o
probability plot de normalidade, né? Então eu vim aqui, plot, essa opção, que seria aquela mesma que tem no R também. Aqui em relação aos valores observados, né? Ele dá aqui um resumão do que ele está relacionando. Então agora eu consigo fazer a nova, o teste que eu quero. Então, algo que é básico aqui no PEST é a gente informar, quando precisa informar, que tipo de variável é essa. Então eu já vou colocar para as outras também aqui. Essas duas colunas dá no mesmo, né? O bairro, mas aqui para sexo. Em geral, essas planilhas verticais, a gente só precisa informar para a coluna. Trabalha com as planilhas horizontais de comunidade, a gente pode trabalhar com os atributos das linhas, que é quando eu preciso mudar esse pontinho preto aqui, cada grupo ter uma cor diferente, um símbolo diferente, e tem uma forma de fazer isso bem automático aqui em cima, que ele já relaciona os grupos com os tipos de símbolos e a coloração também, tá? Daqui a pouco eu mostro isso. Mas aqui agora eu consigo analisar, por exemplo, o número de pessoas com Covid de acordo com o sexo, né? Vamos pensar lá primeiro no teste T, se eu quero comparar isso. Então eu posso vir aqui, univariado, né? Fazer o teste T para 2 amostras. Aí aqui ele já me dá essa primeira opção, que seria, né, fazer o teste T, ele já vai fazer junto o não paramétrico, caso eu queira usar. Se os dados fossem pareados, seria essa opção aqui de baixo, né? E aqui tem outra opção, F, para parâmetros específicos. E ao a saída dele, ele fez o teste T, né? Está comparando aqui os grupos, masculino e feminino, mostrando, né, o N que eu tenho em cada, o valor médio, um intervalo de confiança para menos e para mais em relação à média, a variância que eu observo em cada grupo. Aí ele faz aqui a diferença entre as médias e me dá o valor de T, né, que é o que importa, assim. Me dá o valor de P. Ele faz algumas outras comparações, esses T-valor crítico aqui, mas basicamente o que a gente utiliza aqui é o valor de T e o valor de P. E aqui ele me dá uma série de outras informações, por exemplo, aqui é só o F-teste, mas para mim não interessa nesse caso, né, porque eu fiz um teste T, mas se eu sei que meus dados lá não estão atendendo aqueles pressupostos dos testes paramétricos, eu posso vir nessa aba aqui, ó, e ele já vai ter feito o teste não paramétrico de Manu Whitney. Então ele já me dá aqui o valor de U, 68,5, e o valor de P, né? Então, se for o caso de eu utilizar, aí eu posso relacionar aqui, ó, ele fez um teste para ver se a distribuição dos grupos é igual, né? Que é esse, eu nem sei falar, Smirnov e tal. Aqui ele está relacionando as medianas, se fosse o caso de eu, né, utilizar o valor do Q quadrado aqui. Ele faz algumas outras análises também para comparar essa questão de distribuição dos dados, né? Seria ver o quanto que é homogêneo ou não. Então, o PEST agora, essa nova versão dele, está legal, porque ele vai com várias abas aqui mostrando essas outras opções que você pode ter. Então, você não precisa ir lá e pedir, eu fiz o teste T, não deu significativo ou deu significativo, mas eu estou com dúvida se eu deveria usar ou não o teste T. Aí eu avalio lá, vejo que talvez é melhor eu usar o teste correspondente não paramétrico, né? Em vez de ter que ir lá e rodar de novo, ele já está aqui o não paramétrico. Então ficou bem interessante essa nova, né, versão. Eu vou só mostrar, se a gente está querendo relacionar o bairro aqui, ou a região,
tanto faz, né? Eu vou colocar região. Ô, Elmo, Pode falar. desculpa interromper. Eu não Não, pode acompanhei perguntar. quando eu não acompanhei a formação dos grupos. Eu tentei fazer aqui e não consegui. Ah, tá, bora lá. Eu não estou Aqui na acompanhando. planilha, quando você clica nessa caixinha de baixo aqui, atributos das colunas, ele vai abrir essa primeira linha aqui, que é relacionada ao tipo. Então aqui eu posso informar que esses dados, quando eu clico aqui, ó, são um grupo. No seu vai estar sem nada, né? Sem aparecer essa caixinha azul, só vai estar o Não, nome. isso. Aí você Ah, informa que são grupos para essas três variáveis. Que seria a eu tenho... forma no PEST de você falar que é uma variável categórica ali, que você tem diferentes níveis nela. Você antes tem que ir aqui nesse cantinho e clicar nessa caixa aqui que está colunas, atributos de colunas, né? Ah, sim, sim. Foi, obrigada, viu? Nada. Se eu quero, vamos supor, mudar o nome da variável, né, em vez de deixar N pessoas COVID, eu quero tipo N COVID, aqui seria também aonde que eu poderia mudar esse nome. Então ele já muda para a variável toda, tá vendo? Então tudo está relacionado aos atributos de coluna, eu consigo mexer aqui. Vamos supor que você está trabalhando com dados que são binários lá, só 0 e 1, né? Você quer fazer alguma análise que vai considerar isso, aí você teria a opção também de vir aqui e informar para ele, né, que são dados binários. Então ele dá as opções aqui relacionadas com as variáveis, o tipo da variável. Se você, esse string, se eu não me engano, é se você tem meio que um dado categórico, tipo, se você tem aqui, abriu sua planilha, você tem uma coluna que está ali com um nome, está com tipo uma data, e aí quando você vai rodar a planilha de dados, isso principalmente para a comunidade, veio junto essa informação, mas você não quer que ele considere na análise, então eu acho que seria essa última opção aqui. Então ele não vai considerar aquela coluna que está com esse tipo de variável aqui. Então aqui, é bom sempre lembrar de tirar novamente, né? Aí vai ficar só os dados. E eu poderia vir aqui também, cadê? Se eu não me engano, editar. Aqui eu inseri mais colunas, mais linhas. E acho que tem a opção de editar por aqui também, mas esse atalho aqui é bem de cara, assim, é bem útil e tal, é bem fácil. Aqui só para mostrar, ó, se eu quero mudar esses pontos aqui, que é mais para a parte de comunidade, né, as análises multivariadas, aí já seria os atributos das linhas. E aí tem uma forma aqui que é essa aqui, ó, de eu editar cores e símbolos. Só que aqui tem vários grupos, mas se eu quisesse colocar para um grupo, um tipo de cor e símbolo, eu poderia vir aqui. Eu vou deixar para explicar isso melhor quando a gente abrir a planilha de dados de comunidade, senão agora vai confundir mais, tá? Então, o importante aqui, quando eu tenho, né, eu vou fazer um teste, uma nova, algo do tipo que eu tenho uma variável que é categórica ali, é eu deixar claro para ele, então, aqui nos atributos, que se trata de um grupo, né? Beleza? E o que eu ia mostrar... Tá. Bora agora para... Né, a gente quer fazer uma nova, quer ver os testes aqui, considerando esses 3 níveis, né, de região aqui, norte, centro e sul, se tem diferença no número de pessoas com Covid. Então, eu venho aqui, univariado, aí a nova, né, e aqui ele vai ter várias opções, e aí ele sempre já dá essa primeira, que é a normal, né, tipo a nova normal. Daqui a pouco eu faço, mas se eu quisesse considerar região e sexo, como eu fiz no R, aí já seria esse aqui, two-way a nova, né, porque você tem 2 variáveis ou mais, tá? Mas aqui, como eu só estou querendo ver primeiro em relação à região, seria essa primeira opção aqui. Então, assim como o esqueminha do teste T, ele me dá uma aba
uns dados relacionados à nova aqui, né, de um fator que eu fiz, o valor do F, aquelas relações dos grupos, o valor do P, né, então deu aquele valor, né, elevado, lembrar disso, elevado, a cacetada de número aqui, então foi altamente significativo. Os resíduos, então eu poderia comparar aqui, olhando esse gráfico, ele ainda dá aqui, ó, no tipo de plot, ele dá algumas opções de você mudar, comparar, né, resíduo versus valores médios. O histograma aqui nos dados dos resíduos. Então, é tipo aquela saída do R lá, que tem aqueles outros gráficos, quando a gente aperta, né, para pedir o plot. O PEST agora ele está fazendo também algo bem semelhante aqui, que você consegue avaliar. Ele já dá o Parapá aqui depois, né, a opção de Tukey. Então ele mostra qual região é diferente de qual. O norte foi diferente de central e norte diferiu de sul, né? E sul diferiu aqui de central. Ou seja, só não teve... todas as regiões diferiram de todas, né? É que ele está dando isso foi bom eu ter. Ele está dando aqui os valores de P nessa parte dessa tabelinha, e aqui ele tá dando os valores que foram calculados, né, do Tukey. E você pode, em alguns casos, você pode mudar isso aqui também. Aqui é só a forma como é calculado. Então aqui é o valor que foi obtido da comparação, e aqui são os valores de P. Tá? É um tipo de saída dele. Quando... Tipo, é porque tudo foi de significativo aqui, né? Até lembrando lá no R, deu a mesma coisa. Mas se não fosse significativo, ia ficar em branco aqui o valor de P, né? Tipo, P ou 0,3 ou algo do tipo. Aqui nessa aba, ele está me dando já o teste não paramétrico, né? Correspondente à nova. Ele dá o valor de P, aquele mesmo esquema. E aqui, ó, até interessante, seria uma forma de eu fazer um teste para par, que ele é mais adequado para os dados não paramétricos, que é como se eu fizesse os testes T de Mann-Whitney, estivesse comparando os grupos como se fosse com um teste T, assim. Embora quando você faz uma nova é bem mais adequado, né? Mas se for uma alternativa de você ter que usar um teste não paramétrico, aqui, né, seria um teste para par, que é mais adequado para esses testes não paramétricos. E aqui ele está dando as opções de você escolher o que você quer que ele apresente. Aqui ele está mostrando, então, os valores de P e os valores não corrigidos aqui de significância. Eu posso pedir só os valores de P ou os valores de U aqui que teve de comparação entre os grupos e tal, aí vai do que eu preciso, tá? E aqui é um outro teste para par de DUM aqui. E aí ele nessa saída dele ele fala o que ele está mostrando. E aí você pode mudar, se você quer o valor de P, o valor da estatística Z que foi utilizado, o valor corrigido de P aqui por Bonferroni e tal. Ok? Então, essa seria a forma de eu fazer a nova no PEST. E a versão anterior do PEST, as anteriores a essa, que é até onde que tem aquele manual que eu passei para vocês, que é bem completo, assim, eu recomendo todo mundo dar uma olhadinha depois, ele mostra como fazer várias análises, fazer algumas relações, comparações. Ainda é vinculado à versão anterior do PEST, que para você fazer cada um desses testes aqui, você teria que ir pedir, não está tudo agrupado como dessa forma aqui. Então agora está bem mais fácil de você utilizar ele. Então eu vou fechar aqui, vou só mostrar que se eu quero fazer, né, o plot lá desses dados agora relacionando o número de pessoas com Covid com as regiões,
Eu posso vir aqui no Boxplot, né, gráfico de barra. Ele me deu, né, um gráfico aqui. E aí eu vou deixar aqui o desvio, vou tirar o erro, vou tentar, apesar de não gostar muito do... Deixa eu ver, o Boxplot se melhora, vou deixar o gráfico de barras mesmo. E aí vamos supor que eu quero tentar melhorar esse gráfico aqui. Então essa saída do PEST para esses, tipo, quando você está com variáveis, você está relacionando, né, categorias com os seus valores, ela já não é tão interessante como as outras, a meu ver, mas eu posso tentar ainda melhorar isso, né? Sei lá, colocar aqui que não tinha aparecido. Regiões, tal, de Tabuna, não sei, algo do tipo, para aparecer. Bora ver se vai. Variável número. Apareceu aqui. Aqui embaixo ainda não está mostrando, né? Talvez está bem embaixo, não sei. Aquela mesmo esquema de mudar a letra. Aí o que me incomoda um pouco, que eu não sei, talvez eu teria que antes, lá nas configurações, escolher a coloração aqui, que ele está dando meio que uma coloração padrão, né, esse cinza. Aqui só mostrando que eu poderia rotacionar, deixa eu colocar 45, esse nome que está aqui, né, que é o nome das minhas regiões. Eu poderia deixar dessa forma. Aqui não vai adiantar eu aumentar o tamanho do símbolo, porque já está fixo aqui, né? Não tem tipo pontos relacionados, mas se eu faço um gráfico de pontos, eu poderia mexer aqui. Aqui tem como eu engrossar essas linhas né, essa segunda opção aqui. Se eu quero fazer um gráfico sem cor, aí eu posso vir aqui tirar nessa primeiro quadrinho uma cor. Então ele fica nesse formato cinza, né? Aqui seria, ó, nesse gráfico tem essa opção de eu tirar essa complementação aqui do quadro. Essa questão do eixo eu posso trabalhar nele também, se eu quero que os valores não sejam apresentados de 2 em 2, né? Eu poderia mudar aqui onde começa. E aqui uma forma fácil de fazer isso é você vai aqui, ó, os valores mínimos, né, no eixo Y. Se eu for apertando aqui, ele vai dando outras variações, ó. Então aqui está de 2 em 2, agora está aparecendo o último valor. Aqui seria para ficar de 5 em 5. Então tem, né, algumas formas de você tentar melhorar os gráficos, né, dependendo do gráfico que você escolhe, mas eu não gosto muito dessa parte porque fica um pouco estranho para mim assim ainda. Quando você vai fazer um gráfico mais simples, é até de boa, mas em alguns casos você vai ter um trabalhão para ter uma figura que ainda pode não ser uma figura, né, tão final assim, tá? Mas eu posso também salvar essa figura e trabalhar com ela depois, né? Até para o PowerPoint, tentar melhorar e tal. Aqui eu acho que esse negócio do pixel tem como até, ó, eu nunca mexi nisso, mas talvez aumentar a largura dessa plotagem. Aqui seria o grid. Aqui não seria o caso de colocar os valores de log, mas se fosse uma relação entre duas variáveis numéricas, eu poderia colocar aqui também nessa parte, tá? E aí eu poderia salvar essa figura aqui depois, no final. Dá até um PDF. Covid região, só para mostrar para vocês. Aí essas questões de gráfico, né, de fazer umas análises, depois vocês podem tentar... Olá, o problema que eu vejo é que
fica em cima, né, algumas informações aqui, ó, como o nome das categorias. Eu tinha colocado o nome do eixo X e não apareceu aqui, aquele regiões de Tabuna. Então, para fazer uns gráficos bem simples assim, você consegue, mas para fazer uns outros gráficos mais elaborados, aí já é mais trabalhoso. Como mudar essa cor aqui, eu não sei exatamente onde que eu teria que ir. Quando eu já estou... só lembrando, né? Então eu posso mudar o tipo de gráfico. Para alguns tipos de gráfico vai ficar mais tranquilo fazer a imagem do que outros. E aí, se eu só mostrar para vocês a questão de se eu quero comparar mais de uma variável, aí, como vocês podem imaginar, eu só tenho que selecionar também essa outra coluna aqui. Então, eu tenho que selecionar, né, onde que estão os diferentes dados que eu quero comparar. E aí, agora, se eu for lá em ANOVA, aí eu tenho que ir nessa nova two-way. Se eu colocar uma só, ele até fez... Deixa eu ver se ele já entendeu. Mas ele escolheu tipo a primeira coluna, se eu não me engano. Ele só fez tipo a mesma coisa, né, de novo, pelos número de pessoas Covid por região, se eu não me engano. Então, se eu for agora a nova e two-way a nova, aí ele já vai considerar essa variável região, a variável sexo e se tem interação entre essas duas variáveis, que foi aquela mesma coisa que eu fiz no R, né? Então seria a forma de eu fazer aquela mesma análise aqui. Aí dá o valor de P, né, que foi altamente significativo tanto para região quanto para sexo, mas não teve interação. Aí aqui ele dá o gráfico, que esse gráfico é bem legal e dá para fazer lá no R também, que é mostrando então o que aconteceu, né, para cada sexo aqui. Ele está mostrando só em relação, já a relação ao sexo e à região, né? Então, independente da região, masculino sempre teve um maior número de pessoas Covid do que feminino. E eu poderia clicar aqui só fator B, ele vai fazer o inverso, né? Ele vai mostrar as variáveis, a variável aqui sendo sexo, o que está acontecendo com cada uma das regiões. A região norte eu tive os maiores valores, e mais o padrão em relação ao sexo foi o mesmo, né? Eu sempre tenho maiores valores para homens do que para mulheres. Esses gráficos aqui, eles são bem interessantes quando você tem essas interações, porque ele mostraria aqui como que distingue essa relação de, né, se fosse o caso, nenhuma das localidades das minhas regiões eu tenho um padrão diferente. Então, nesses gráficos aqui das médias, relacionando as médias, ia mostrar essa diferenciação, e aí muitas vezes ajuda você a avaliar isso. Ele ainda tem uma opção aqui, que eu nunca utilizei, mas estou vendo agora, que é de você estabelecer se o fator é fixo ou aleatório. E isso pode ser muito interessante dependendo do seu desenho lá. Então, tipo assim, se você quer que ele considere uma variação dentro de um dos fatores só, para esse conjunto de dados não teria muita lógica assim, mas se eu tenho tipo dentro da mesma região dados de vários bairros, né? E aí eu quero que ele avalie se está tendo, se o bairro, a região é um fator aleatório, fixo, ou está aninhado dentro de outro, eu posso considerar aqui. Que seria uma forma, né, de eu fazer aquelas ANOVAs em bloco. Aqui ele vai ter as opções também, mas eu posso por aqui tentar relacionar os meus conjuntos de dados, se ele tem que considerar que é um efeito fixo ou aleatório, esses fatores aqui, tá? E aqui ele dá também o teste, né, posterior, mostrando qual região que é diferente de qual, e aqui todas, né, diferiram uma da outra, como a gente viu no R também. E aqui ele permite até você relacionar a interação, outro tipo de fator, olhar os valores de Q que foram utilizados e não só o P, tá? Tipo, o sexo aqui, como só tem 2, né, se eu colocar
Eu vou ver que foi diferente, masculino e feminino, independente aqui, sempre foi diferente. Mas se eu tivesse com dois fatores que tivesse 3 níveis ou algo do tipo, aí poderia ser interessante eu verificar aqui para a par cada coisa. Ok? Dúvidas? Então, o importante aqui é você lembrar sempre de deixar claro esse atributo A aqui, né? legenda. Que os dados... A legenda da figura? É isso? Acho que alguém falou e... É uma coisa que também é outra crítica minha ao o próprio PEST, é que eu acho que não sei nem se você consegue pedir para adicionar. Ah, tá. Nesse caso aqui, ó, se eu pedir um plot, eu tenho que ver qual. E eu tenho 3 níveis, é outro problema. Para eu fazer aqueles gráficos que eu quero colocar o eixo Y, né, as minhas variáveis, eixo X, essa outra variável categórica, e pedir para ele considerar o sexo, para distinguir pelo sexo, eu não sei como aqui pelo PEST eu faço esse tipo de gráfico, porque quando eu clico aqui, ó, ele dá erro. Ele só permite meio que eu fazer o gráfico de 2 variáveis. Ah, deixa eu ver se... Talvez eu estava clicando errado aqui, deixa eu ver. Você esqueceu da numérica. É, da principal, não. Isso aqui foi... Obrigado. Então, quando eu peço o gráfico aqui, ele vai dar a opção, bora ver. Plot, gráfico... Ah, tá. Ele está fazendo por região, então ele está fazendo com a primeira. E aqui, independente do que eu mexer, ele não está adicionando sexo. Aqui é só uma questão de, né, mudar o formato. Se eu tivesse outline, se eu quisesse tirar, né, se eu sei que são dados normais. Bora ver como é que eu... XY com erro não vai dar. Eu não sei nele como eu faço para fazer gráfico de 3 variáveis. 3D plot, acho que não vai adiantar. Tá? Depois eu posso até, talvez no manual mostre isso direito. Eu nunca precisei fazer aqui, eu sempre acabo usando outro. Então fica mais difícil, e naqueles plots que tinham sido feitos lá, se a gente precisa fazer uma legenda, se for o caso, né? Principalmente a legenda, ela costuma ser mais utilizada quando você tem mais do que 2 níveis, né? Você vai ter um outro variável ali, aí você está relacionando ela. Em alguns casos, até para os gráficos multivariados, eu já tive que fazer meio que a legenda à parte, e aí, né, eu uso o Corel lá e eu faço. E amanhã de manhã eu posso até mostrar isso. Tá? Então eu vou, ainda bem que tem um tempinho bom, eu vou partir agora para os dados multivariados, mas se vocês quiserem depois testar, ó, abrir aqui um outro conjunto de dados, tipo aquele... Tem aqui regressão, tem um outro exemplo, mas aquele analisar a formiga a 1 metro, né? De vocês vai estar esse aqui TXT, mas quando eu coloquei ele na aula 5, eu coloquei a planilha, então vocês podem... Só para lembrar que é esse aqui, formigas, né, Bahia, tem formigas 1 metro e formigas... Analisar 1 metro aqui. Eu sei que essa aqui está certa, só para eu ganhar tempo, eu vou analisar 1 metro, ok. Aqui está TXT, né, mas eu poderia salvar primeiro no R, abrir no Excel e salvar como Excel. Ou salvar como... Abrir o TXT no Excel e salvar como arquivo do Excel, isso. Aqui só para mostrar que é tipo o mesmo, né? Você segue o mesmo padrão. Lembrar sempre de deixar claro qual é o tipo de gráfico, o tipo de variável. Aqui são os, né? Tem grupos. Nesse caso aqui são os sítios amostrais que nem precisaria... Só fazer o teste aqui. Então, seria o mesmo esquema. Eu seleciono, eu faço as comparações aqui, posso fazer os gráficos, né, por região, fazer as análises, tá? Mesmo esquema.
E aí vocês podem testar depois com outros dados, né, até dados seus, tentar fazer essas análises aqui pelo PEST também. E aí, bora agora abrir antes de abrir, eu acho que eu vou abrir essa aqui, que eu sei que eu não vou precisar mexer, ó, que é aquela planilha, o meu eu botei separado comunidade, que é essa comunidade Neoponera, como, né, Neop. E aí eu vou fazer um teste agora. Eu poderia abrir o TXT, que eu sei que vai dar certo, mas só para ver se o PEST ele está abrindo o mesmo CSV, né, que é esse que é parecido com o Excel, só que é separado por vírgula. Bora ver. Foi. Ele já identificou e está perguntando a questão dos... Aí ele aparece a questão de importação de novo. Todo mundo viu qual é a planilha? Essa aqui, ó. Que eu mandei ontem à tarde. Com traço neop. Então, tanto faz se abrir a TXT ou essa que eu mandei em CSV. Aí eu vou só mostrar, ó, se eu colocar essa primeira opção aqui, nomes, e eu acho que, deixa eu ver como é que tá, e colocar importar, e aí deu um erro, porque está separado por vírgula, então eu vou ter que abrir ele tentou abrir, mas ficou tudo aqui junto, ó. É que, na verdade, quando eu abri aqui, CSV, faltou eu informar para ele aqui, ó, que está sendo separado, né, por vírgula. Então, mesmo assim, eu não acho que CSV não vai dar certo, eu teria que fazer outra forma. Para não perder tempo com isso, eu vou abrir o TXT, comunidade, né, o Ponera. Ele já identificou aqui o separador. Bora ver se vai dar certo. E eu vou deixar essa opção com nomes aqui. Não vou fazer que nem a outra, botar para cima. Eu vou deixar... O que eu tenho aqui? Que é aquela mesma planilha, né, que a gente utilizou lá no Excel. Nesse caso, eu estou com minhas espécies, né, nas linhas e meus tipos de ninhos lá nas colunas. Então, e eu pedi para ele considerar o nome, então aqui ele já está considerando que cada ponto desse é uma espécie, né, tipo uma amostra, vamos dizer assim. E aí vamos supor que tem algumas análises aqui multivariadas que eu posso até fazer dessa forma. Mas, em geral, eu preciso das minhas variáveis, tipo local, tipo de ninho, o inverso aqui, né? Nas linhas e as espécies aqui na coluna. Então, aqui, para eu mudar isso no PEST, eu venho aqui, editar... esqueci de falar. Eu selecionei toda essa coluna clicando aqui, ó, nessa primeira opção. Então, você pode, né, selecionar só uma variável aqui, como a gente precisava para os dados verticais, né? Mas para esses dados de comunidade, em geral, quando a gente vai analisar, a gente seleciona tudo. E aí não tem problema ele pegar essas outras colunas que não tem informação, porque ele só vai considerar até a coluna que ele vai ter alguma informação, tá? E eu posso vir aqui, eu poderia selecionar também só as colunas, as linhas, mas aqui é mais fácil fazer dessa forma. Vim editar, rearranjar, e nessa primeira opção aqui de transpor, ele inverte, ele transforma então os tipos de ninho, né, que estavam em coluna nas linhas e o que estava nas linhas nas colunas. O PEST, ele tem isso aqui que eu nunca entendi, eu já quebrei a cabeça para falar, não, esse valor 9 aqui, ele saiu de algum lugar, não é possível. E eu observei que quando a gente transpõe, ele cria essa coluna vazia e essa linha aqui, e aí aparece um valor, e aí eu já fiz isso com dados pequenos para visualizar se não tinha saído, né, se não mudou alguma coisa, e pelo que eu vi, não. Então ele só fica a mais, então você só precisa remover essa linha, eu selecionei ela, e vou remover essa coluna que está em branco.
tá? E aqui eu poderia, tipo, selecionar tudo e avaliar, por exemplo, vamos dizer que eu quero só saber os clusters lá, eu quero relacionar a similaridade entre esses tipos de ninhos e tal. Então eu posso vir aqui multivariada, né, nessa segunda opção dos clusters, clássico, e ele vai abrir aquele esqueminha, eu vou aumentar aqui. Então ele já faz esse cluster hierárquico, né? Aí ele dá aquela opção do algoritmo, ó, o PGMA, aquela que eu falei lá na aula, ligação simples, né? O método de Ward. Então esse UPGMA costuma ser o padrão e ele já está me dando pela distância euclidiana, né? Que aí daria esse padrão aqui. Se eu quero mudar a distância, por exemplo, eu sei que eu tenho os valores ali do número de amostras, talvez se for só presença e ausência, eu posso selecionar a distância aqui. Por exemplo, se eu só quero relacionar a presença e ausência da composição, né, dos invertebrados que ocorreram em cada tipo de ninho, eu posso usar Jacquard. Aí, quando eu seleciono, eu tenho que pedir para ele computar de novo aqui. Então, eu peço computar e aí ele vai mudar e vai me dar essa nova configuração que está sendo representado por esse cluster usando o índice de similaridade de Jacquard, tá? Aí aqui, ó, tá mostrando, né, Jacquard varia de 0 a 1, que você pode relacionar 0 a 100%. Então, novamente, se eu venho aqui em configurações, eu posso melhorar isso e tal, mas aqui é só para mostrar, né, o quanto que teve distinção de fruto com esses outros grupos, tronco, né, no solo aqui, no extrato hipogeico, foi mais similar da fauna do subsolo e assim por diante. E aí mostrando para melhorar. Aqui, se eu quero... Deixa eu ver o que vai acontecer. Aqui seria umas outras opções de você contrair na hora de fazer esses clusters, tá? Tem algumas outras opções. Aqui seria meio que você fazer... Eu vou colocar só por mostrar para vocês. Fazer um esqueminha considerando os diferentes grupos. Tem algumas formas de mudar isso, mas o básico, o padrão é o que ele já dá aqui. E aqui seria se eu quisesse relacionar número de aleatorizações, né? Não seria o caso aqui, mas se estivesse querendo comparar algo. Mas o que eu queria mostrar é que esses gráficos, né, tipo esse dendrograma de similaridade, você pode vir aqui em configurações gráficas, aumentar, tirar a cor, aumentar aqui a grossura da linha, né? Aquelas mesmas configurações. O nome das minhas categorias aqui eu poderia rotacionar, colocar 45, aumentar a letra. Então ele vai fazendo isso. Aqui, ó, só uma dica. O PEST ele já dá esse gráfico quebrado aqui sem esse eixo embaixo. Se você quer inserir essa linha aqui, você primeiro tem que colocar que o Y está começando de 0 e não de menos 0. E aí depois você vem aqui, ó, nessa segunda opção, que é tipo, deixar os eixos a partir do valor 0. E aí ele vai te dar essa linha de baixo também, tá? Aqui eu poderia modificar aqueles esqueminhas, né, dos números que estão aparecendo, tipo, aqui pode ficar interessante. Aí eu posso ir até, né, já não fica tão legal, mas posso escolher. Se eu não me engano, para aparecer o 0 aqui é um pouco dor de cabeça, mas já está meio que implícito que o valor ali é 0, mas se é uma pessoa que nem eu, que às vezes gosta de deixar o valor, eu pego essa figura e, tipo, em outro programa, né, como o Core, eu pego aqui simplesmente, boto para baixo e mudo para 0 aqui, para ficar aparecendo o valor de 0.
similaridade aqui, né? Sei lá, se eu estou fazendo uma figura em português, eu poderia modificar, colocar aqui na frente que é Jacá, índice de Jacá, algo do tipo. Tá, eu acho que é isso, então eu poderia salvar, escolher aqui o formato, salvar a figura, e eu teria esse dendrograma que está considerando aqueles valores ali, né, que representam a minha composição, de acordo com os tipos de ninhos aqui. Então vou fechar e só para aproveitar, vamos supor, esse não seria o conjunto de dados muito adequado, seria aquele outro lá, que daqui a pouco a gente abre ele. Mas vamos supor que eu quero avaliar aqui, deixa eu ver se vai fazer nos testes, deixa eu até colocar uma ordenação, o NMDS é esse MDS aqui no PEST. Alguns dessas saídas multivariadas fica esperando você escolher as coisas, ó. Ficou em branco porque ele está esperando eu escolher primeiro a distância que eu vou considerar, então eu vou botar Jacá de novo aqui. Aí depois eu peço para computar. O que ele está me dando aqui? Ele está me dando meus diferentes pontos, né? Que seriam aqueles tipos de ninhos lá. Então se eu colocar aqui, ó, para ele me dar o nome das linhas, ele vai me dar esses, o que está lá daquela variável, poderia ser locais e tal, e aqui ele só está usando aqueles valores. Vejam que eu não estou tendo repetição, né? Eu tenho só um tipo de ninho ali, e daqui a pouco eu mostro que, tipo, para fazer algumas análises como Permanova e as outras, aí você teria que ter aquele mesmo conjunto de dados que a gente avaliou lá no R como Permanova e tal. Mas aqui eu poderia usar os valores lá que representam se a espécie ocorreu ou não nos ninhos e, em vez de apresentar o cluster, eu apresentar esse NMDS relacionando o quanto que é similar ou não aqui, né, esses tipos de ninhos. Tá, aqui eu não tenho diferentes grupos, eu não estabeleci antes, então não adianta, mas aqui quando eu tenho um grupo, seria onde que eu venho para pedir para ele delimitar pelos grupos. E deixa eu mostrar que se eu quisesse para aparecer o nome das espécies, aqui ele me dá os valores do score dos eixos, ele faz aquele gráfico, né, para ver a questão tipo da normalidade multivariada. Ele me dá o valor do estresse também. Essa variância, ele vai mostrar quanto que está tendo de variância aqui, relacionando tudo. Nesse caso não vai ter muita lógica eu usar, mas tá, aqui seria tipo um NMDS bem cru, e vocês percebem que tá tudo do mesmo jeito, né? Os tipos de ninho tem um ponto para cada aqui, um círculo preto, né? Aqui, mesma coisa, de vez em quando o peste ele engole parte das informações, então eu teria que vir aqui no eixo, onde termina o eixo Y, e aumentar aqui um pouco para aparecer. Mas deixa eu só fazer um outro gráfico aqui para mostrar o biplot, ordenação. Se eu peço, né, o PCOA, eu acho que ele permite fazer o biplot. Aí a saída já é um pouco diferente, e aqui que estão os dados, ó, o plot mesmo dele. Eu tenho que escolher a distância, né, recomputar. Ele tem essa saída que eu posso tirar isso aqui, voltar para o quadrado, eu mostro isso rapidinho com vocês como faz. Mas o interessante de alguns desses é que, não acho que ainda não vai ser esse, você consegue botar o que está nas suas linhas também. Acho que é o PCA. Mas aqui só mostrando, ó, isso aqui, elipse 95%, talvez vocês já viram alguma publicação desses dados de comunidade. É meio que uma forma de você agrupar isso aqui no 95% ali de confiança. Então,
ele traz tudo para próximo, assim, né? Não fica tão espalhado, mantendo o mesmo padrão que você tem. E para eu modificar a forma como esses dados são apresentados, eu posso vir aqui, ó, tirar no eixo central. Posso pedir um grid, mas não vai ser o caso. Aqui, se eu quiser, né, não seria o caso de deixar sem eixo. E se eu quero fechar agora, eu venho aqui e fecho. Tá? Então, tem alguns detalhezinhos desses que vocês depois podem ir tentando, né, brincar aqui. E como já são 11h30, deixa eu só visualizar aqui qual é o que eu estava... Foi o PCA que eu fiz. Deixa eu ver se o PCA, que é o que permite. Que lá no R tem uma vantagem, porque você consegue fazer NMDS, e qualquer um deles pedir o biplot. Já aqui no PEST, ele só faz o biplot aqui, ó, biplot. No PCA você consegue pedir esse biplot, que seria aparecer as espécies aqui também. Claro que ficou bagunçado porque eu nem escolhi a... Só que o PCOA é aquele que eu falei que você não escolhe outro tipo de distância, né? Ele já usa a distância euclidiana, você escolhe aqui como que vai ser calculado, mas ele permite esse biplot que pode ser interessante dependendo dos seus dados, você tem até variáveis para serem consideradas e tal. Ele vai dar, aí você pode ir também no configurações, né? Tirar a cor, aumentar o tamanho dos pontos, aquelas mesmas questões. Ele dá os scores aqui. Ele faz isso porque, lembrando, né, o PCO ele é mais relacionado, ele é mais indicado quando você tem as variáveis e quer ver o quanto você tem de relação. Então, você pode ver a contribuição das diferentes variáveis. Então, aqui, em vez de espécie, você poderia ter as variáveis que estão explicando aquela distribuição e você avaliar isso de acordo com os diferentes eixos e tal, né? Aqui só mostrando que essa é uma forma, para algum desses testes multivariados, essa plot, né, de script plot aqui, de você ver se sua variância está adequada ou não em relação... Então, quando eu tenho esse broken stick aqui nessa linha maior do que a variabilidade que está sendo explicada pelos seus dados, se tivesse o inverso aqui, aí eu teria que me preocupar que talvez essa não seria a análise mais adequada. Tá? Então, seria só uma forma de avaliar isso aqui no PEST. Agora, embora, né, para encerrar, eu vou falar de algumas análises multivariadas, a gente vai precisar usar aquele outro conjunto de dados, que é esse ninhos. Só que lembra que lá no R ontem, eu mostrei que ele está dividindo em duas planilhas, né? Tipo, nessa planilha, eu tenho as minhas unidades amostrais, de 1 a 24 aqui, e as espécies, né? E nessa planilha desc ninhos estão as variáveis. Agora a gente vai ter que juntar isso no Excel, porque agora a gente não vai usar mais o R, né? Vai usar o PEST, e o PEST eu tenho que ter tudo junto numa mesma planilha, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou abrir o Excel, vou importar para o Excel, e aí eu posso fazer isso, vocês tentem acompanhar, mas eu posso compartilhar logo ela feita também. Mas, porque eu sei que ficar olhando, né, o que eu estou fazendo e depois ir tentar fazer, demanda um certo tempo e fica ruim ficar acompanhando dessa forma. Opa, então eu vou abrir. Essas planilhas foi o que eu mandei ontem à tarde, tá? Na parte lá de composição. Elas estão salvas no meu, tá salvo aqui nessa pasta comunidade, mas deve estar dentro do diretório de vocês, que vocês estavam trabalhando no R. Então vou abrir a ninhos, colocar concluir, e aí eu vou abrir a outra aqui, que é desk-ninhos.
Concluir. Tá, e o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou, né, posso criar uma nova planilha, mas para ganhar tempo eu vou inserir aqui, ó, uma coluna, né, essa ninhos dentro do Excel, e vou botar as variáveis que eu quero avaliar lá, tipo o extrato. Eu vou colocar as três, não, eu vou botar duas só. Vou deixar essa primeira. Ó, eu adicionei mais duas colunas. Essa aqui eu vou até apagar, porque agora essa informação, só o número, não me interessa, porque eu não vou trabalhar no R. Eu vou colocar essa primeira coluna aqui, que são as espécies de formigas na minha primeira coluna, só para eu saber quem é que está fazendo quem é a espécie de cada ninho, tá? Essa segunda eu vou chamar extrato, eu vou colar aqui, e a outra tipo de ninho. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora lá no PEST eu quero ver se tem diferença nessa composição aqui da comunidade, de acordo com o tipo de ninho e com o extrato. Foi basicamente o que a gente tinha avaliado ontem também, né? Eu consegui avaliar no R, alguns tinham dado probleminha na planilha, mas depois, que seria algo parecido, eu usei aquele site lá que o cara mostrava, né? Que ele fez ambiente e outra variável. Tá? Aqui, eu posso deixar, eu acho que desse nome, mas a gente vai ver se não vai dar um problema. Eu poderia colocar assim, tipo, ninho 1, Neoponera verene. Eu vou fazer isso já, mas eu não precisam. Tipo, esse é o ninho 1 dela, que ninho 2. Para eu conseguir distinguir lá que são ninhos diferentes, se for o caso. O ninho 1, ninho 2. Poderia ter ordenado antes, seria bem mais fácil isso, né? Mas agora já estou acabando aqui. Tá. Ok, aí eu vou salvar isso como uma planilha, vou mandar para vocês aqui na turma, para a gente trabalhar com ela no PEST agora, tá? Seria eu mostrar como que daria para fazer um NMDS no PEST, e a Permanova e tal, a Nozin, aquelas análises que tem. Eu vou salvar aqui nessa pasta. Vou salvar como Excel. Vou chamar de comunidade, ninhos. Então tá aqui, deixa eu... Eu só vou ter que... Ainda bem que agora tá normal. Aparentemente, né? Espero que carregue. O Meet deveria ter a opção de ver arquivos, né? Ou tem, eu não sei, no próprio... na reunião aqui. E aí, enquanto eu vou colocando, né, vocês já estão percebendo que, tipo, para eu rodar no PEST, essas planilhas de comunidade, eu tenho que ter todas as informações numa mesma planilha, né? Não tem essa opção como no R de cruzar planilhas, então já tem essa diferença aí.
costuma ser para a maioria e o R que é meio que diferenciado, assim, que aceita, né, fazer esses outros. Oi, Letícia, eu vi agora sua mensagem, era naquela figura lá do que eu inverti, né? Daqui a pouco eu mostro aqui também, se eu precisasse fazer, que eu inverti as linhas pela coluna do rearranjo que você falou, né? Isso. Tá, eu mostro onde que é. Tá, então eu botei o link aí só para vocês acessarem mais rápido a planilha, para a gente conseguir abrir ela agora no PEST. Então aqui, ó, vamos supor que eu usei essa mesma planilha, que foi a planilha para fazer o NMDS lá no R, só que para rodar lá eu tinha colocado, lá na verdade tanto faz da forma como eu usei lá, né, mas as minhas linhas estavam como coluna e coluna como linha, e se eu quero modificar isso aqui dentro, eu posso selecionar todos os dados, venho aqui em editar, e aqui no final ele tem essa opção de rearranjar, e aí eu posso transpor os dados. O que ele fez? Ele pegou e transformou, né, fez o contrário. E de novo, ele sempre fica, por exemplo, essa informação que está aqui, Coleoptera SP2, eu não sei o que acontece, que ele repete numa última coluna alguma dessas informações. Mas ela está aqui, então eu posso vir e editar, remover essa coluna a mais, para não ter nenhum problema, e essa última linha a mais aqui também. Tá? É algo que eu não sei o que acontece quando faz esse rearranjo, que sempre cria uma coluna e uma linha a mais. E aí vamos supor que se eu quisesse avaliar algo aqui agora, né, que teria lógica eu ter isso na linha e isso nas colunas, então é uma forma fácil de eu fazer isso aqui dentro do PEST. Eu vou só mostrar que se eu venho aqui e peço um cluster, ele faz, só que agora ele vai estar considerando as espécies, que é o que está nas linhas, né, o quanto que elas são similares de acordo com os locais que ocorrem, vamos dizer. Por isso que, né, o que mais lógico seria eu fazer o inverso de usar os locais nas linhas, mas eu poderia aqui, não sei se tivesse, se minhas colunas fossem até outra, tipo, os grupos funcionais, não sei, eu quero relacionar, sei lá. Então, ele permite você fazer isso. Então, todo mundo conseguiu baixar a planilha? Bora tentar abrir ela aqui agora. Comunidade Ninhos. Eu deixei aquela primeira coluna, né, como nome, então eu vou colocar aqui OK. E aí vejam que agora, e embora eu não vou fazer no PEST hoje, que não vai dar tempo, eu posso tentar talvez na quinta trazer, né, essas planilhas de comunidade que eu estou utilizando, e até dos estudos que eu já utilizei, né, que são mais gerais, assim, eu não tenho uma variável quantitativa que está associada com esses ninhos, né? Poderia ter alguma variável que foi mensurada de acordo com o ninho e considerar aqui. Eu tenho essas variáveis que é o estrato onde ocorreu o ninho, né? Que eu tenho 3 níveis aqui, se foi solo, cacau ou subsolo. E eu tenho o tipo de ninho, né? Que é bromélia, aqui está em código, né? Folha de palmeira, mas era aquelas lá e tal. Então agora eu poderia estar interessado em ver se essa composição aqui está variando de acordo com essas, né, essas minhas variáveis aqui relacionadas aos ninhos. Então, eu tenho que lembrar novamente, primeira coisa, falar para ele que essas duas variáveis aqui são grupos. Tá? Então, agora ele vai entender que essas duas colunas são grupos, né, que vão ter os níveis, e a partir daqui seria meus dados mesmo, né? Aqui eu tenho a presença e a ausência dos diferentes, né, invertebrados aqui. Tá? O que mais? Aí eu vou mostrar para vocês. Eu posso vir aqui, ó, em atributos de linha e mudar. Em vez desse ponto preto, aqui tem a cor, eu poderia vir e escolher, sei lá,
um azul, escolher um símbolo diferente aqui, né? Aí ele dá vários, tipo triângulo, eu tenho aqui o quadrado, né, completo, eu posso ter só o quadrado aberto, tá? Então ele tem vários. E aí por muito tempo eu ficava fazendo isso manualmente. Eu já peguei tipo umas comunidades gigantescas assim, né, várias linhas ali e ficava mudando isso manualmente. E aí depois eu descobri, vou dar até um Ctrl Z aqui, mas não vai ter problema, que você pode vir aqui, depois que você já informou os grupos, você pode vir aqui editar, e nessa parte aqui, né, de cores e símbolos das linhas, acho que eu tenho que selecionar. Deixa eu ver. Selecionei tudo. Aqui, cores e símbolos das linhas, o que ele está fazendo? Ele está pegando essa minha primeira variável aqui, e ele já permite eu associar cores e símbolos de acordo com essa primeira variável. Tá? Então isso você ganha um tempão, tipo se fosse bioma, né? Eu quero botar tudo que nem eu fiz lá naquela figura que eu mostrei, que eu tinha pasto, floresta e cacau, tava nessa coluna aqui, então eu botei triângulo cinza para um, círculo vermelho, por exemplo, para outro, então adianta. Aí, se você já sabe disso, você bota a variável que mais te interessa em distinguir aqui como a primeira, porque ele faz isso para a primeira, né? Então, eu poderia, tipo, ser mais interessante eu colocar tipo de ninho, então talvez eu trazer ela para cá seria mais interessante, tá? Eu vou deixar, então, círculo preto para solo, sei lá, um verde. Oi, Almo, eu selecionei tudo e fui nessa opção aí, para mim não aparece. Você tinha colocado os atributos, que eram grupos? Não, eu desfiz tudo também, como você fez. Você tem que. É porque eu não cheguei a desfazer isso aqui, ó. Você tem que vir e deixar informando que é grupo. Que eu acho que, tipo, se você só selecionar e não ter feito isso, ele não vai conseguir atribuir a esse grupo aqui, entendeu? Beleza. Aí você agora, depois de ter informado o que tem nessas colunas, aí você vem editar, né? Aqui, cores e símbolos, né, das linhas. Eu já tinha até mexido aqui, ó, ele botou para cacaueiro, né? Eu vou deixar um verde chamativo, eu vou mudar só o símbolo. Quadrado fechado e subsolo eu vou deixar um marrom aqui, vou pegar, não sei, um triângulo fechado aqui também. E aí é legal que ele mostra aqui tem como você deixar selecionar de forma alternativa. Eu nunca mexi com esse negócio de imagem aqui, mas aparentemente tem como, né, você importar imagem, não sei como é isso. Então, depois que eu faço isso, ó, ele já atribuiu. Aqui tem poucos dados e parece que é algo, né, que não ajuda muito, mas depois, no plot, ele já vai distinguir, né, em vez de ficar todos os pontinhos pretos, vai distinguir lá e você sabe que é de acordo com o extrato que ocorre, fica fácil de você observar alguns padrões e tal. Imagina que é uma planilha gigantesca, você tem 30 amostras, que é de um mesmo ambiente, depois 30 de outro, então é bem mais prático você fazer assim, tá? E aí, antes de fazer o plot mesmo, daqui a pouco eu faço o NMDS desse conjunto de dados, bora primeiro selecionar tudo, né? Aí já está ok aqui, então eu tenho a opção de ir lá em testes, e aí nesse caso, né, como eu tenho as variáveis ali que tem mais de 2 níveis, eu tenho duas variáveis, eu posso vir direto aqui, two-way permanova, que seria fazer aquela permanova considerando os 2 níveis. Se eu tivesse só uma coluna com variável, né, tipo, se eu só tivesse o extrato ou o tipo de ninho, aí eu vim aqui no permanova, né, de um fator, e só por curiosidade eu vou clicar, ó, ele vai fazer. Então aqui ele vai fazer a permanova só considerando essa primeira variável aqui,
que é o extrato. Aí, novamente, aqui eu posso escolher a distância, né? Como eu só tenho presença e ausência, já vou escolher Jacquard. Posso escolher o número de permutações a ser considerado, né? Aqui está 9.999, mas vou deixar só 999. Quando eu botar recomputar, ele vai considerar, então, se a minha composição aqui ela muda de acordo com esses extratos aqui, né? Que é essa primeira variável, porque eu escolhi só o Permanova de um fator. E aí deu o valor de P, né? Aquele valor de F, os valores relacionados aqui, assim como R lá. E aí aqui, ó, ele faz o que eu falei, que tem esse teste, né? Parapá da Permanova, que alguns utilizam tranquilo, outros preferem não utilizar, mas ele dá essa opção aqui. Então, ele está comparando só cacau com solo e vendo se a composição muda, cacau com solo com subsolo e tal. Então, ele está mostrando que tem diferença, né, entre esse extrato cacau e solo, mas solo não difere de subsolo, o que tem bastante sentido, né? Então, eu posso depois ilustrar o que eu encontrei aqui de significância, quem difere de quem, com uma daquelas figuras, né, como NMDS, PCOA. Daqui a pouco a gente faz, mas eu vou para a Permanova considerando os dois fatores aqui, extrato e tipo de ninho. Então eu venho aqui multivariado, testes, agora seria two-way Permanova. E aí ele faz também e calcula, né, assim como o R, ele avalia, tem que lembrar de escolher qual é a distância. Então, eu vou botar Jacquard, vou até deixar esse número de permutação que rapidinho ele faz, ó, porque são poucas. Tem alguns trabalhos que as pessoas utilizam, né, sei lá, 100 mil permutações e tal, aí ele pode até demorar um pouco para fazer, mas não é o caso aqui. E aí ele avaliou se tem diferença na composição de acordo com o extrato, me deu, né, o valor de F, o valor de P, então foi significativo. Também variou de acordo com o tipo de ninho e não teve interação entre extrato e ninho, né? Mas se tivesse, ele ia dar aqui também e você talvez teria um sentido você discutir em cima dessa questão. Então, só mostrando o que ele faz, assim como no R, você consegue fazer essas análises também de composição. Como tem 3 níveis aqui, eu vou fazer só por curiosidade antes de fazer o plot, e aí a gente já encerra a aula e de tarde eu continuo mostrando as outras coisinhas. Mas deixa eu fazer aqui teste, eu vou escolher esse anozinho aqui. Então, vou escolher o Jacquard. E aqui não, né? Não deu. E aí ele está fazendo só para essa primeira variável, né? Porque eu escolhi a primeira. E aí eu queria mostrar só que ele tem essa saída aqui, ó. O anozinho ele seria mais adequado se eu tenho só 2 níveis, né? Tipo, se eu estou querendo comparar, sei lá, solo com subsolo, não sei, porque aqui ele vai considerar só aquela relação de ranquear a distância da similaridade entre os grupos e a similaridade dentro de cada grupo, né? E aí ele vai ver se tem uma diferença aqui, se essa similaridade entre os grupos for maior do que dentro de cada grupo que está sendo observado, aí vai dar significativo, aí dá para você discutir. Mas aqui eu só queria aproveitar para mostrar como é que é a saída dele. Aqui ele também faz, né, ele dá um valor. Então, provavelmente, como eu não tenho diferença entre solo e subsolo, se eu faço uma análise aqui tipo anozinho, isso está influenciando muito nessa relação de diferença entre grupos e intragrupos, por isso que não deu significativo. E aí, lembrando, já a Permanova ela vai usar aquela relação como fosse uma nova mesmo, né, entre o centroide, o quanto que você tem ali de dispersão, e esses valores de erro e tal, atribuído e tal. Então, são análises distintas, e aí que são usadas, né, em casos distintos, mas aonde a saída seria por ali para eu fazer um anozinho, por exemplo.
Aí vamos supor que eu quero ilustrar isso aqui agora. Aí eu posso vir, né, em multivariada, ordenação, aí eu vou ter as opções de ordenação, e aí eu vou no NMDS, que nesse caso, né, eu sei que não teria nenhum problema, eu só tenho ali dados biológicos, então escolho o Jacquard, peço para ele computar, deixa eu aumentar, e aí, o que ele me deu aqui? Essa figura, que está um pouco, né, não está tão legal, então você tem como melhorar, mas eu poderia... Ah, lembrei agora. Ele está me dando o nome que eu coloquei lá, né, que é a espécie de formiga que fez o ninho. E qual é o ninho? Tipo, Neoponera inversa, ninho 1 e tal. Então, se eu já coloquei cores diferentes, talvez eu não precise desse nome, só vai poluir, né? Então eu sei que tudo que está verde é relacionado ao extrato, talvez isso é mais importante. Mas o que eu queria mostrar é isso aqui, ó. Nessa segunda opção, ele automaticamente ele vai pegar o conjunto de dados aquela variável lá, né, que eu tenho solo, subsolo e deixa eu voltar aqui para confirmar. Então verde é o cacaueiro, né? Então esses 4 ninhos de cacaueiro, o triângulozinho vermelho é o subsolo e os círculos pretos são tudo ninho de solo, né? Então ele pega e vê a distribuição máxima que você tem entre essas suas variáveis. Aí aqui, para eu melhorar essa figura, eu poderia vir aqui, né, aumentar principalmente os pontos, o tamanho, então já dá uma melhorada legal, questão de letra, eu poderia engrossar ainda mais isso aqui, o quanto que o eixo está indo, né, para mais ou para menos, eu poderia tentar melhorar também, deixar por igual, então tem várias coisinhas. Poderia usar essa outra opção, mas não vem ao caso, colocar um grid. Então você tem várias formas aqui de mexer nessa figura. Eu posso, essa opção aqui, ó, tirar, eu já tinha mostrado, mas de você pegar as regiões, o que ele chama de regiões aqui, né, esses plots, e colocar essa sombra, isso pode ficar legal, então você pode até escolher umas cores que permite, né, você, quando você faz essa sombra, distinguir melhor as regiões. E aí, da mesma forma, depois que você meio que finalizar a figura, aí você pode salvar ela aqui. Então, eu acho que para essas figuras multivariadas, no PEST você já consegue ter uma versão quase final, ou então uma versão legal, né? Quando comparada com R lá, vocês viram no R, né, que tem que usar outros pacotes às vezes, tem que dar vários comandos diferentes só para você informar que você quer que ele relacione os grupos, que ele aumente os tamanhos dos pontos. Então eu particularmente gosto das figuras daqui do PEST, as multivariadas e as de regressão também eu costumo usar e tal. Aí lembrando, como foi o NMDS, aí eu salvaria essa figura aqui no, né, SVG. Eu vou salvar, vou deixar aqui para de tarde mostrar como eu poderia ainda melhorar mais essa figura e tal. Lembrando que se é um NMDS, você precisa daquele valor do estresse, então aqui estaria o valor do estresse, tá? Então, já é um estresse 0,2, então ainda está meio que sendo considerado ali ok, aceitável, mas já não é, né? Se fosse maior do que isso, talvez já não seria o caso de fazer um NMDS ou eu buscar uma outra alternativa para ilustrar os dados. E eu poderia, inclusive, usar esses valores aqui, ó, tem como você usar em alguns testes, plotar o quanto que está tendo de variabilidade aqui em relação às suas diferentes unidades amostrais, tá? Mas não vem ao caso falar disso agora. Então, se eu já quero tudo, eu fiz lá, eu vi na Permanova, né, que está dando diferença na composição
E aí eu quero ilustrar uma alternativa a usar o NMDS, eu poderia buscar lá o PCOA também, tá? E depois vocês podem ir testando isso. E aqui é só mostrar, ó, que eu poderia escolher o formato 3D, vou computar. Esse formato ele já muda, né, mudou para coisa, e aí se eu sei que meu eixo 2 e 3, em geral a gente utiliza, né, o plot, os eixos 1 e 2, mas se tiver alguma lógica do meu eixo 3 tá com a variância semelhante ao eixo 2, ou o 1, 2 e 3 eles estão explicando da mesma forma, é bem raro acontecer, mas eu poderia pedir para ele plotar isso aqui pelo eixo 2 mais 3. Então é outra forma de eu rearranjar isso aqui, tá? Essa questão de mudar os plots no NMDS, ela não é tanto usual, porque ele já faz aquela... Ele já está te dando um plot que tem um melhor ajuste, mas para algumas outras ordenações, né, como CA, PCA, você pode ter essa opção de plotar eixo 1 pelo 3, 2 pelo 3 e tal. Mas, em geral, a gente sempre plota 1 e 2, né, o padrão obtido. Tá bom? Então, de tarde a gente continua, que já deu meio-dia, né? E aí de tarde eu vou só mostrar algumas coisinhas a mais, assim, que faltou falar ontem. Deixa eu parar de gravar.